Olá, seja bem-vindo ao canal Áudio da Lei. Vamos começar agora os estudos de uma legislação importantíssima para o seu concurso aí da cidade Conselheiro Lafayette. Estamos falando da lei orgânica. Então você que está tentando concursos aí na Prefeitura de Lafayette, vem comigo, vem aqui rumo à aprovação. Vamos ver os pontos principais. Você que já conhece o canal, eu tenho o costume de trazer aqui a lei completa, dessa vez eu vou trazer ela resumida para você, tá? Os pontos que a IBGP tem cobrado em prova. Lembrando para você que deseja acelerar os seus estudos nesta reta final, do concurso da cidade Conselheiro Lafayette, preparei um pacote de resumos com todo o conteúdo aí do edital. Tem português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, administrativo, toda a legislação que você precisa, legislação extravagante, as leis municipais, que é a lei orgânica, o estatuto, geografia, história e atualidades. Então clique abaixo no link ou aponta a câmera para o seu QR Code. Bora gabaritar? Bora com a nossa lei orgânica. A nossa lei máxima é a Constituição Federal. Nela temos direitos dos brasileiros, além da organização político-administrativa. Temos ainda a organização dos poderes, dentre outras coisas. Nos estados federados, temos as constituições estaduais. E nos municípios, temos então a nossa lei orgânica, que é a que nós vamos estudar aqui agora. Algumas coisas que temos aqui também tem na Constituição Federal, como, por exemplo, regras para mandato eletivo. Então vamos trabalhar aqui com mais ênfase nas coisas que só temos aqui. O município de Conselheiro Lafayette tem autonomia político, administrativa e financeira. O exercício direto do poder pelo povo acontece através de plebiscito, referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação em decisão da administração pública e ação fiscalizadora sobre a administração. Então, o exercício direto do poder pelo povo são esses aqui. O indireto é o sufrágio universal, é onde você escolhe os representantes, então você decide de maneira indireta. Alguém vai decidir para você, alguém vai mandar no Poder Executivo para você, que no caso é o prefeito, e na Câmara de Vereadores, né, o Poder Legislativo, os vereadores. Mas o poder direto é dessas formas aqui. O que seria então o plebiscito? Para que o eleitorado se manifeste sobre questão de grande interesse da municipalidade, desde que requerida a convocação pela maioria da Câmara Municipal, pelo prefeito, ou por no mínimo 5% do eleitorado do município. Já o referendo é para o eleitorado deliberar sobre a revogação total ou parcial de lei, quando solicitarem a maioria da Câmara Municipal, o prefeito ou no mínimo 5% do eleitorado. Então o plebiscito é algo que vem antes, o referendo algo que vem depois de uma aprovação da lei. Eu vou dar um exemplo aqui, haverá agora na cidade de Belo Horizonte um plebiscito nas eleições municipais, né, talvez aqui você está assistindo esse vídeo, já até passou as eleições, um plebiscito para que as pessoas possam votar na mudança da bandeira da cidade de Belo Horizonte. Objetivos prioritários do município: gerir interesses locais como fator essencial de desenvolvimento da comunidade, cooperar com a União e o Estado e associar-se a outros municípios na realização de interesses comuns, promover o desenvolvimento social e econômico da população e sua sede dos distritos, promover planos, programas e projetos de interesse dos segmentos mais carentes da sociedade, estimular e difundir o ensino, cultura, proteger o patrimônio cultural e histórico, meio ambiente e combater a poluição, e preservar a moralidade administrativa. Poderes do município: independentes e harmônicos entre si, temos legislativo e executivo. Atenção, não existe poder judiciário municipal. Símbolos municipais: temos o brasão, a bandeira e o hino. Lembrando que sobre símbolo, o significado de cada um deles pode cair na sua prova lá na matéria de geografia. O dia do município é dia 19 de setembro. A incorporação, a fusão e o desmembramento do município serão feitos por lei estadual e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito. Então, falou na palavra prévia, falou em plebiscito. Não se esqueça disso. Compete ao município. Então, competência aqui é apenas do município. Inciso 1. Elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. 2. Elaborar o plano diretor de desenvolvimento integrado. 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar sua receita. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, o município tem autonomia administrativa. Ele pode criar distritos, porém, ele vai observar uma lei estadual, tá? Não é nem federal e nem municipal. Organizar e prestar diretamente ou sob regime da concessão ou permissão
Os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Esse aqui cai bastante em prova. Quando se trata de transporte coletivo, é a competência do município. Inciso 6. Quanto aos bens de sua propriedade, dispor sobre a administração, utilização e alienação, ou ainda quanto aos bens de terceiros. Inciso 7. Promoção do ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecendo normas de edificações, tombamentos e arroamentos. 8. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Então, é o município que cuida da educação infantil. Então, cuidado, aqui nós não temos o ensino médio ou o ensino superior. Ensino médio, geralmente competência do Estado, e o ensino superior da União. Inciso 9. Prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Inciso 10. Instituir regime jurídico único, planos de carreira, cargos e salários para os servidores da administração direta, da autárquica e fundacional. 11. Exigir para a execução de obras ou o exercício de atividades potencialmente causadoras da degradação do meio ambiente, estudo dos respectivos impactos ambientais e, em casos de transgressão, exigir ações para preservar o meio ambiente. 12. Regulamentar a utilização dos jogadouros públicos, especialmente no perímetro urbano. A linha A. Regulamentar o transporte coletivo. B. Determinar e sinalizar locais de estacionamento de táxi. C. Conceder, permitir ou autorizar serviço de transporte de táxi, inclusive o de uso de taxímetro. A linha D. Disciplinar serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. E a linha E. Tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. Inciso 13. Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais. 14. Ordenar as atividades urbanas, instituindo condições e horários para funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. 15. No tocante aos estabelecimentos industriais, comerciais e similares e de prestação de serviços localizados no território do município. A linha A. Conceder ou renovar licença para instalação, localização e funcionamento. B. Cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons costumes, fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento. C. Promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou em desacordo com a lei. Inciso 16. Prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, coleta, remoção e destinação do lixo. 17. Prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro. 18. Dispor sobre o registro, a vacinação e a captura de animais. 19. Dispor sobre o depósito, destino de animais e mercadorias apreendidas. 20. Dispor sobre o serviço funerário e cemitérios. 21. Regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda. Inciso 22. Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder de polícia. 23. Estabelecer e impor penalidades por infrações. 4. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa dos direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os prazos de atendimento. 25. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. E 26. Promover os seguintes serviços. A linha A, mercados e feiras. B, suprimido. E C, guarda municipal. A maior possibilidade é da banca trocar entre competências privativas, que vimos acima, com as competências comuns, que veremos abaixo. Eu destaquei também aqui, em ambas, as mais comuns em prova. Vamos ver então as competências comuns. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 3. Proteger os documentos, obras e outros bens, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e dos outros bens. 5.
proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição. 7. Preservar as florestas, a fauna e a flora. 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 10. Combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização. 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. 13. Fiscalizar nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias dos gêneros alimentícios. Vedações. Aqui nós temos coisas que o município não pode fazer. Alguma delas, inclusive, nós temos também no Estatuto lá de Lafayette. Vamos a ela. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então não se esqueça, o município ele é laico, né? Ele não faz parceria, culto, né? Alguma coisa assim, quantidade religiosa, a menos que tenha uma colaboração aqui por interesse público. 2. Recusar fé aos documentos públicos. Então, é proibido, é vedado recusar fé a documento público. Cuidado, o privado pode. A banca pode colocar públicos e privados. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Subvencionar-se ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. 5. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. 6. Outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívidas sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. 7. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. 8. Instituir tratamento desigual entre contribuintes que encontrem em situação equivalente. 9. Cobrar tributos, a linha A, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 10. Utilizar tributos com efeito de confisco. 11. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadoras pelo poder público. 12. Instituir imposto sobre, a linha A, patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. B. Templos de qualquer culto. C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. E a linha D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Poder Legislativo. Aqui eu não vou aprofundar bastante porque o seu concurso é do Poder Executivo, mas vamos falar rapidamente sobre algumas coisas aqui, principalmente quantidade de vereadores. Então nós temos aqui que o poder é exercido pela Câmara Municipal. Os vereadores serão invioláveis no exercício do mandato e na circunscrição do município, suas opiniões, palavras e votos. Aí sim, nós temos algo importante dentro do Poder Legislativo, que é o processo legislativo. Aqui é como se dão as leis, como é criada as leis, como é mudada a nossa lei orgânica. Isso aqui a IBGP cobra muito em prova. Então vamos lá. O processo legislativo ele se dá através de emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, resoluções, decretos legislativos. Como é que pode propor uma emenda à lei orgânica? O que é emendar a lei orgânica? É mudar essa lei aqui que você está vendo agora. Mudar alguma coisa, tirar, colocar alguma coisa. Então, a lei orgânica poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal, ou ainda pelo prefeito municipal ou o cidadão
mediante iniciativa popular de no mínimo 5% dos eleitores. Cuidado, pessoal, não se esqueça, hein? É 5% dos eleitores e não 5% dos habitantes. Lafayette tem um pouco mais de 100 mil habitantes, mas não tem 100 mil eleitores, né? A quantidade de eleitor é menor aí do que a quantidade de habitantes, claro, né? E como será votada a nossa lei orgânica, a nossa proposta de lei orgânica? Em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por meio de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou intervenção no município. E a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos, ou aumento da remuneração, servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria, criação, estruturação e atribuições das secretarias ou departamentos, e matéria orçamentária, e a que autorize abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subvenções. Então, quando for propor uma lei, somente o prefeito da cidade de Lafayette pode propor lei que trata sobre estes assuntos. O prefeito remeterá ao Tribunal de Contas do Estado, até 31 de março do exercício seguinte, as suas contas e as da Câmara apresentadas pela mesa. Então, o prefeito ele presta conta perante o Tribunal de Contas. A banca pode colocar aqui Tribunal Eleitoral, ou a própria Câmara, ou o TJ de Minas. Cuidado com isso aí. A Câmara Municipal julgará as contas independentemente do parecer do Tribunal de Contas, caso este não o emita após 360 dias a contar do recebimento delas. Poder Executivo. Agora sim vamos falar do prefeito e vice. A eleição do prefeito e vice realizar-se-á no primeiro domingo do mês de outubro para mandato de 4 anos. Nos crimes de responsabilidade e comuns, o prefeito será submetido a processo e julgamento perante o Tribunal de Justiça. Em caso de impedimento do prefeito e do vice, assumirá o presidente da Câmara. Então, essa é a linha de sucessão. Se porventura prefeito e vice se ausentarem do cargo, digamos, por exemplo, que venham a falecer ou ficam impedidos por qualquer outro motivo, quem assume é o presidente da Câmara. Administração municipal compreende a administração direta e indireta. Então, na administração indireta, nós temos aqui a autarquia, a empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Princípios expressos na lei orgânica. Assim como na Constituição nós temos lá o famoso mnemônico, o LIMP, né? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, aqui na lei orgânica nós também temos os princípios expressos, que são os mesmos que você tem na Constituição Federal. Porém, eu tenho um a mais, eu tenho a razoabilidade. E a IBGP já cobrou isso aqui mais de uma vez nas últimas provas. Então isso despenca, tá? Os princípios expressos da lei orgânica são os mesmos lá da Constituição, porém com um a mais, que é a razoabilidade. Na Constituição temos os princípios expressos, o famoso LIMP, né? Como eu coloquei aqui. Então fique atento, que aqui nós temos um a mais, razoabilidade. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de entidades da administração indireta, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Vamos falar agora sobre servidores municipais, alguns direitos previstos na nossa lei orgânica. O pagamento dos servidores públicos deverá ser efetuado até o 5º dia útil. A cada 5 anos, o servidor terá direito a adicional de 5% sobre vencimento. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, servidores nomeados para cargo efetivo em virtude de concurso público. O servidor público estável só perderá o cargo, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa, e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho
na forma da lei, assegurada ampla defesa. Mandato eletivo. O que acontece com o servidor se ele ganhar a eleição? Então, se ele ganhar aqui para mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ou seja, né, presidente da República, governador, senador, deputado, neste caso ele ficará afastado do cargo. Do cargo, no caso, o cargo público aí em Lafayette. Se for mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Ele sai do cargo público de Lafayette, vai ser prefeito, mas lá ele pode escolher entre ganhar com salário de prefeito ou ganhar salário de servidor público. E se for mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E não havendo, segue a regra do prefeito. Então o vereador ele é o único que pode acumular cargos, caso tenha compatibilidade. Política urbana. O plano diretor é o principal instrumento governamental de planejamento municipal, de caráter amplo, sistemático e dinâmico, abrangendo de forma integrada as seguintes áreas: físico-territorial, sociocultural, político-administrativo e econômico. O plano diretor será elaborado de acordo com os seguintes princípios: que a população local tenha atendidas as suas necessidades básicas para uma vida digna, principalmente no tocante à educação, saúde, saneamento básico, transporte, moradia, lazer e oferta de empregos. Que haja a compatibilização do desenvolvimento do município com a preservação do patrimônio cultural e natural. Que haja ampla participação da comunidade em tal processo e que se realizem avaliações e revisões periódicas do plano submetidas à Câmara Municipal. O plano diretor será desenvolvido permanente e concomitantemente em 3 etapas básicas. Então, nós temos a elaboração, implantação e avaliação e revisão. Uso campeão. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquire o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. E o município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e serviços públicos. E assim finalizamos o nosso resumo da Lei Orgânica de Lafayette. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, para você aí que está estudando para os concursos aí da cidade de Lafayette, são vários cargos. Aqui abaixo no link você encontra o pacote de resumos. Língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, todas as matérias de direito, constitucional, administrativo, penal, além das legislações municipais e a geografia, bem como atualidades. Então não fique de fora dessa, aproveite essa oportunidade, clica aqui abaixo na descrição ou aponte a câmera para esse QR Code que está na sua tela. Grande abraço, sucesso nos estudos, fique com Deus, até a próxima. Valeu!